Esse é o maior sinal que o mundo espiritual existe. Ouça isso com atenção. Você pode reparar, e quando chega a época do carnaval, então, as consagrações estão abertas. Então o diabo ele se alimenta o quê? Do sexo ilícito, do roubo, da morte, do adultério, da mentira. Então ele quer ver o quê? E a média do Brasil está isso. A gente está vivendo uma época de muita escassez, de muita violência, de muita debilidade emocional, em que as pessoas estão travadas, não estão desenvolvendo, estão querendo entender como vai ser o ano de 2026, mas a consagração espiritual diabólica começa em 2026. Então nós, agora nesse período de janeiro, temos que estar fazendo consagrações proféticas para não nos conectarmos com essa essência espiritual maligna. Porque, Yang, quando chega a época do carnaval, os demônios que saem do abismo não são esses demônios de encruzilhada, não. São outras cadeias de demônios, com patentes maiores, que vêm para destruir, que vêm para saquear o país, para gerar desgoverno, desvalorização na população. E é o que nós estamos vivendo. É exatamente o que nós estamos vivendo. E como que fica ali a questão da, né, que acontece as bandas, as bandas não, as escolas, né, de samba, os desfiles. E cada desfile, como que funciona ali a mensagem que está sendo entregue no mundo espiritual? Porque a gente enxerga os figurantes, a gente enxerga os carros alegóricos, mas o quanto aquilo ali que acontece no mundo físico pode estar transmitindo uma mensagem para o mundo espiritual e talvez abrindo portais sobre a nossa nação. Na verdade, 100% portais estão sendo abertos em dimensões espirituais satânicas. É como se você colocasse os pés diretamente no inferno. Você está dimensionalmente se conectando com entidades que só vão aparecer em gestão de governo, em gestão de escassez, em gestão de morte. Eles vêm para saquear um período. Você pode ver que na época do carnaval são milhares de mortes, milhares de tragédias, milhares de acontecimentos, porque nós nos conectamos, se não estivermos baseados na graça, diretamente com dimensões espirituais que nunca era para nós termos conectado. Demônios, hereditariedade, principados, espíritos de morte. Ali cada hereditariedade, cada demônio, cada potestade, cada principado, ele é um chefe que lidera milhões. E esses milhões estão aí, levando, saqueando almas para o inferno. Enquanto nós estamos talvez deixando de orar pela nossa nação, estamos talvez deixando de interceder pelo propósito e talvez até abrindo a televisão da nossa casa para assistir um desfile. Se a gente não sabe, mas é muito bom a gente falar aqui agora, a televisão, as redes sociais, os canais de telefone, tudo isso são dimensões espirituais. Aí você diz assim, não tem nada demais, eu vou ver o desfile. E nossa, fulana tá bonita, Beltrana tá bonita, Ciclano tá bonito. Na verdade, você está abrindo dimensões dentro da tua casa para demônios em outras categorias operarem dentro da tua casa. Aí passa o carnaval, começa tudo quebrar na tua casa, começa a ter problema espiritual, começa a tua criança a ver vulto, escutar voz, começa a criança de madrugada a gritar, por quê? Porque você atingiu. É a mesma coisa que o filme de terror, é a mesma coisa que a pessoa assistir pornografia, tudo isso são dimensões espirituais que a pessoa está acessando diretamente no plano satânico, que ela nunca era para ter tido contato com aquilo ali. Não era para ter tido... Nunca! Ela diretamente coloca os pés onde ela nunca era para ter entrado naquele ambiente. Ela entrou direto ali, de cabeça, naquela dimensão. Porque a televisão, ela está diretamente conectada à tua casa. Você está assistindo um desfile de escola de samba, aí aparece aquela apresentação, a mulher vestida de pombagira, o cara vestido de Zé Pilintra, e aquela consagração ali, aqueles demônios ali, aquilo tudo ali é o quê? Aquela energia entrando dentro da tua casa para atingir talvez um propósito de santificação. Então, vigiem. Porque dali a pessoa começa a trazer para dentro de si doença, começa a trazer para dentro de si perturbação emocional, escassez, e ela não entende. Poxa, esse ano de 2026, eu recebi uma profecia, ia ser um ano profético, eu ia prosperar, tal. Mas ela esqueceu que ela ligou a televisão uns 4 dias de carnaval para assistir o desfile. Ela levou a criança dela vestida pra bandinha, com aquela roupinha, e disse assim, não, é só um desfilezinho de carnaval, não tem nada demais. Não há nada demais. Então vigie, porque portais são pontos de acesso de entidades
operarem dentro da tua estrutura emocional, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua vida espiritual, conecta você a planos satânicos. E o outro ponto também que acontece muito é quando a pessoa, às vezes, ela tá naquele período festivo do carnaval e tal, e acontece de, numa noite, a pessoa tem relação sexual com 3, 4 pessoas. O quanto isso é muito pesado no mundo espiritual. No mundo espiritual, ela está se automutilando. Porque é o que eu falei, tudo que aquelas pessoas carregam, de 4 gerações para trás, mais os costumes, mais os pecados cometidos por ela, quando ela conecta o sexo, ela está conectando a alma dela. Então a alma lê a outra alma. Tudo que está de negativo naquela pessoa vem para ela. A alma começa a conectar aquela leitura corporal daquela pessoa. Então toda energia negativa que está sobre ela vem sobre mim. Então se uma pessoa me traz legados geracionais, hereditariedade, costumes, pecados cometidos, imagine 3, 4 numa noite. Se cada uma entidade rege milhões de demônios, toda mentalidade em que está fora do processo de Deus tem uma mentalidade de uma entidade que gera identidade. Um exemplo, Ian, que você vê uma mulher e diz assim, caramba, aquela mulher tem uma risada esquisita, parece que está com uma entidade no corpo. Não acontece isso? Sim. A mulher usa um perfume, ela fuma um cigarro estranho de uma maneira. Ali você vê que tem uma identidade de uma entidade. Não sei se você percebeu, na minha opinião, que quando chega a época de carnaval, você já percebeu a quantidade de pessoas que somem, a quantidade de pessoas que entra de um jeito no carnaval, quando sai pesadas, sai carregadas, entendeu? E leva aquele peso para casa. Para quem não sabe, o carnaval, ele é consagrado. As pessoas que programam, que criam aquelas lá, né, aqueles carros alegóricos, aquilo ali tudo é consagrado. Quando você vai para esse tipo de festa, para esse estilo para esse tipo de encontro, onde reúne gente de todo canto, né, você entra de um jeito e sai de outro. E às vezes você leva para dentro da sua casa um peso pesado, entendeu? Uma carga pesada que isso te destrói durante muitos dias. E aí você não consegue entender o motivo de tanto peso, às vezes briga do nada dentro da sua casa, né? Mas você não consegue identificar da onde que veio. Quando você vai parar para analisar, você vai, eu participei do carnaval, né? Fui lá, pulei, mas quando chega em casa, aquele peso espiritual, e aí você não entende por que às vezes as coisas se travam, né? E o mundo espiritual, ele age assim, ele age sobre legalidade. E toda vez que você abre uma porta é suficiente para que o inimigo entre na sua casa e faça um arraso, né? É claro que cada um tem as suas escolhas, mas eu não aconselho a ninguém, entendeu? A fazer isso. Quer ir? Vai. Mas depois, né, já sabe o que pode acontecer. Então, são tipo de coisas que quem entende o mundo espiritual sabe que esse lugar específico ali existe muitos demônios, cargas pesadas, são legiões, são principados, coisas consagradas. Tudo que você come ali é consagrado. Tudo, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu quero deixar os créditos desse vídeo para o canal Yang Cash, né? Esse conteúdo não é meu, é apenas um react, né? Onde eu estou expondo a minha opinião, a minha visão sobre algumas coisas. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like, não se esqueça de ativar o sininho e comentar aqui embaixo